Você já ouviu muitas vezes que o Brasil não dá certo, que o nosso problema é cultural, histórico e estrutural. Mas e se eu te dissesse que o Brasil já deu certo? Como assim, Oliver? Você tá maluco? Tá doido? Calma, calma. Hoje, José Monir Nasser vai explicar isso usando um exemplo improvável: a soja. Não é um vídeo sobre agronegócio, não é um vídeo técnico, é um vídeo sobre como um país funciona quando funciona. O Monir diz algo forte. Dentro do sucesso da soja existe uma fórmula de Brasil que dá certo. Ele vai apresentar então 3 elementos que tornaram isso possível. E a cada um desses elementos, a gente vai parar o vídeo para aprofundar com filosofia, política e exemplos bem concretos do Brasil. Seja bem-vindo ao canal Oliver Talk, o seu canal que descomplica a cultura. Eu sou o Oliver e vamos ouvir. Esse livro, nós queríamos contar a história da soja, de como foi que o Brasil conseguiu ter a segunda maior produção de soja do mundo, só perdemos para os Estados Unidos e temos seguramente possibilidades concretas de sermos os maiores produtores do mundo. Já somos os maiores exportadores. E o que acabamos descobrindo ao longo da pesquisa da soja, além da própria história da soja, que é uma história fascinante, maravilhosa, sugiro que, se você gosta de assuntos produtivos, você tem que ler a história, é imprescindível, mas nós descobrimos que a história da soja é, antes de mais nada, uma fórmula para o Brasil que dá certo. Então, nós podemos dar certo sim, se nós entendêssemos o que aconteceu no caso da soja. No caso da soja, as condições que juntas se harmonizaram para que nós tivéssemos conseguido este grau de sucesso são basicamente três. De uma enorme quantidade de fatores, podemos retirar, resumir em três grandes famílias. A primeira era o desejo que tinham esses agricultores de dar certo. Porque se você não quer fazer alguma coisa, quer dizer, se não há um desejo, em princípio, de sucesso, nada funciona na vida, porque o mundo não é assim, quer dizer, você até para ganhar na loteria tem que comprar o bilhete, não tem jeito. Não, você não ganha na loteria sem comprar o bilhete, o mínimo de iniciativa tem que ter. O que acontece é que essa gente aí, que são esses agricultores aí gaúchos, que são basicamente imigrantes alemães e italianos que vieram que entraram no Brasil a partir, sobretudo, da metade do século XIX, embora a colonização alemã no Rio Grande do Sul e no Paraná tenha começado um pouco antes. Essa gente, que os italianos chegam depois na década de 70, né, de 1870, elas queriam dar certo de qualquer jeito. E eles tiveram um grande mérito, tiveram a grande sorte de não serem percebidos pelo governo. Que se o governo os tivesse percebido, sabido da sua existência, certamente eles teriam sido impedidos de algum modo, por alguma razão, sob algum pretexto. Então, a primeira condição é a existência de um desejo de dar certo, um desejo de prosperidade, um desejo de trabalhar com as próprias mãos e construir o sucesso. Esta é a primeira condição para tudo, aquilo que Ludwig von Mises chama de a ação humana. Von Mises costumava dizer que a economia não trata de coisas, a economia trata de comportamentos humanos. Pois a primeira maneira para que um país dê certo é que as pessoas que estão nele desejem dar certo de verdade e não apenas obter um emprego público. Eu sempre insisto nisso aqui, porque, de certo modo, o Brasil é um país de rentistas, não só no sentido econômico, de você botar o seu dinheiro lá para render junto ao Banco do Brasil, num título público qualquer, mas no Brasil eu tenho às vezes a impressão que a mentalidade, o desejo maior dos brasileiros seria encostar-se no Estado, criar para si próprio alguma pequena sinecura, mesmo que seja humilde e pequeno, contanto que ele ficasse dispensado da necessidade de produzir o próprio sucesso. A essência do liberalismo clássico, esse que von Mises muito bem representa, é a essência da autorresponsabilidade. Você é responsável pela sua própria vida, por resolver os seus problemas e por construir as condições econômicas que você desejar e acreditar que deve construir. Então, antes de irmos para a segunda parte, vamos falar sobre esta primeira, o desejo de dar certo, senhoras e senhores. Quando Monir fala em dar certo, ele não está falando de riqueza abstrata, nem de sucesso midiático,
nem de status. Dar certo aqui significa algo muito mais básico. Conseguir sustentar a própria vida com dignidade, produzir algo real, ver o fruto concreto do próprio trabalho e construir estabilidade ao longo do tempo. É um sucesso ligado à realidade, não é fantasia, minha gente. E por isso que esse ponto é tão profundo, porque antes de qualquer política, antes de qualquer técnica, deve existir uma disposição interior. O Catecismo da Igreja Católica resume isso numa fórmula simples e antiga: rezar e agir. Não é só rezar esperando que tudo caia do céu, mas também não é agir como se tudo dependesse só de nós. É oração que se traduz em responsabilidade e ação que reconhece os seus limites. Isso não é moderno, minha gente. Isso é mais antigo do que a gente pensa. Na filosofia clássica, Aristóteles já dizia que a virtude não é intenção, é hábito da ação. Ninguém se torna bom apenas desejando ser bom. A pessoa se torna boa fazendo. Ou seja, o que o Monir está dizendo é exatamente isso. Uma sociedade só funciona quando as pessoas estão dispostas a agir antes de exigir. E no Brasil isso aconteceu, por incrível que pareça. Nasser conta a história de imigrantes alemães e italianos no Sul que chegaram sem garantias, sem proteção estatal e decidiram trabalhar com o que tinham. Aconteceu com pequenos agricultores, com famílias inteiras envolvidas na produção, com gente que não esperou o cenário perfeito para começar. Minha gente, eles não queriam apenas um emprego, preste atenção. Eles queriam construir uma vida. Esse é o primeiro elemento de um país que dá certo. Pessoas que entendem que o sucesso não é ser carregado, é caminhar com as próprias pernas. Mas isso sozinho não basta. No próximo ponto, o Monir vai mostrar como esse desejo só se transforma em prosperidade quando encontra, em primeiro lugar, conhecimento, em segundo, técnica e, por fim, humildade de aprender. Vamos lá. Que geraram esse sucesso todo foi o fato de que a comunidade intelectual, a comunidade científica brasileira conseguiu, a partir do que havia sido feito nos Estados Unidos, temos que ter essa humildade de reconhecer, quer dizer, os Estados Unidos começaram a saga da soja 30 anos antes do Brasil. Hoje não há mais diferença, hoje nós estamos cientificamente e tecnologicamente equiparados a eles, mas nós sempre tivemos 30 anos atrás. Então hoje uma geração, uma quantidade enorme de pessoas, todas elas citadas no livro, pessoa por pessoa, que aprenderam de mestres estrangeiros, sobretudo estadunidenses, técnicas com conceitos, abordagens, dados científicos e que puderam então produzir uma tecnologia brasileira de soja tão extraordinária que o Brasil é o único país do mundo que conseguiu transformar a soja rigorosamente tropical, que é o caso da soja hoje. Ela é tropical, planta-se soja no Brasil inteiro. Então, se você quiser saber onde é que tem soja no Brasil, é simples. Você pega o mapa do Brasil e faça o mapa dos CTGs. Onde houver um CTG, certamente tem soja. Você vai descobrir que a soja cobre todas as regiões, menos a Amazônia selvagem, menos as áreas excessivamente secas do Nordeste e as áreas litorâneas, porque as áreas litorâneas não se prestam a esse tipo de cultivo. No resto está completamente ocupado. Ainda há 90 milhões de hectares a ocupar nas regiões de pastagens degradadas do centro-oeste do Brasil. Esses 90 milhões de hectares garantirão que o Brasil, o centro-oeste do Brasil, mais do que o Brasil, será o maior produtor de alimentos do mundo. Isso é garantido. É só se nós não quisermos fazer, né? Só se nós nos perdermos com debates ginasianos, debates ideológicos, debates de natureza política e deixarmos escapar essa chance extraordinária que está nas nossas mãos. Ou seja, a ciência brasileira, a partir do patamar estabelecido pela ciência estadunidense em fitotecnia, em desenvolvimento de plantas, em melhoramento vegetal, permitiu que esse gaúcho que ia subindo do Planalto do Rio Grande do Sul na direção das Guianas, né? Quer dizer, na verdade, como se houvesse ali um imenso talvegue abandonado, aquilo que Getúlio Vargas chamava de marcha para o oeste,
para os gaúchos representava a marcha para o norte, porque eles já estavam mais a oeste, né? Então a questão era subir para o norte. Essa é a segunda condição, segundo conjunto de fatos que nos ajudaram a conquistar esse destaque todo, estão descritos detalhes no livro. Então, senhoras e senhores, agora o Monir muda o eixo da conversa aqui. Ele mostra que vontade sozinha não resolve tudo. Desejo sem conhecimento vira improviso. Boa intenção sem técnica vira desperdício. O que fez a soja dar certo no Brasil foi o encontro entre gente disposta a agir e gente disposta a aprender. E aprender aqui começa com humildade. O Monir é muito claro. O Brasil não inventou a soja do zero. Aprendeu com quem já tinha feito antes. Os Estados Unidos começaram essa trajetória décadas antes. E em vez de negar isso por orgulho ideológico, cientistas brasileiros fizeram o que sociedades maduras fazem. Aprenderam, adaptaram e aplicaram a própria realidade. Isso fica muito claro quando a gente traz para a nossa vida comum. Eu posso simplesmente dizer: eu tenho vontade de que meu filho seja uma boa pessoa. Mas se eu não estudo, se eu não educo, se eu não corrijo, essa vontade fica solta no ar. É a mesma coisa no casamento. Eu posso dizer: eu quero ter um bom casamento. Mas se eu não estudo o assunto, se eu não entendo o que é compromisso, se eu não aprendo a lidar com o conflito, o que sobra é só vontade. E vontade não sustenta nada sozinho. Isso também não é novidade histórica. Na antiguidade, Platão já dizia que o conhecimento nasce da relação entre o mestre e discípulo. Ninguém começa do nada. Todo saber é recebido antes de ser transformado. Na tradição moderna, liberal, Friedrich Hayek explica que o conhecimento é disperso, prático, acumulado ao longo do tempo. Ele não nasce em gabinete, ele nasce no contato com a realidade. E no conservadorismo, sendo mais específico, Edmund Burke, um autor muito conhecido, lembrava que a tradição não é atraso, é inteligência coletiva condensada. Foi exatamente isso que aconteceu no Brasil. A ciência agrícola brasileira aprendeu, criou tecnologia própria, tropicalizou a soja e transformou regiões inteiras do país em áreas produtivas. O cerrado, que antes era visto como improdutivo, virou potência agrícola, e tudo isso não foi por ideologia, não foi por decreto, mas por técnica, ciência e respeito à realidade. Esse é o segundo elemento de um país que dá certo: conhecimento aplicado com humildade. Mas ainda falta uma peça fundamental, porque mesmo com gente disposta a agir e consciência funcionando, tudo isso pode ser destruído se o poder político resolve atrapalhar. E é exatamente sobre isso que o Monir vai falar agora. A terceira condição necessária para que nós pudéssemos ter tido sucesso foi o fato de que tanto os cientistas quanto os agricultores algumas vezes se defrontaram com governantes de alma extraordinária, governantes como, por exemplo, os ministros Cirne Lima, com o ministro Alisson Paulinelli e também com o ministro Marcos Vinícius Platini de Moraes, que sabiam que a missão do governo não era atrapalhar, mas era liberar, sabiam que a missão do governo não era criar obstáculos, mas era criar facilidades, sabiam que tinham que confiar e apresentar a estes pioneiros, tanto cientistas quanto agricultores, uma ajuda que foi preciosa para que o governo não atrapalhasse, ou seja, na hora em que nós tiramos os cascos do Estado de cima da iniciativa do pequeno agricultor, de cima do cientista competente, nós produzimos essa maravilha chamada soja. Senhoras e senhores, aqui Monir toca num ponto decisivo, porque mesmo com gente disposta a agir e consciência funcionando, tudo pode dar errado se o Estado resolve atrapalhar, como sempre acontece. Ele está dizendo algo que é muito simples, mas é muito raro de ouvir aqui no Brasil.
A missão do governo não é substituir a sociedade, é liberar a sociedade. Não é criar obstáculos, é remover entraves. Não é tutelar quem sabe fazer, é confiar em quem é competente. Isso também não é uma ideia moderna. Na filosofia política clássica, Aristóteles já dizia que o governo existe para criar as condições da vida boa, não para viver a vida no lugar das pessoas. Séculos depois, também temos Alexis de Tocqueville, que já alertava que o excesso de tutela estatal não cria cidadãos protegidos, cria cidadãos infantilizados. O que o Monir está mostrando aqui, então, é que existem momentos raros da história do Brasil em que nós tivemos governantes que entenderam isso, governantes que souberam não atrapalhar o agricultor, não sufocar o cientista, não esmagar a iniciativa com burocracia e desconfiança. Quando o Estado tirou o pé de cima, a sociedade respondeu com avanço. Foi assim que a soja floresceu. É isso que o Monir está falando. Não por controle excessivo, não por planejamento central, mas por cooperação, confiança e, fatalmente, limites claros. Esse é o terceiro elemento de um país que dá certo. Um Estado que entende que nem tudo precisa passar por ele. E agora, o professor Monir vai fechar a ideia mostrando por que a soja não é só um sucesso econômico, mas o modelo que o Brasil insiste em não aprender. Os brasileiros deviam prestar atenção nessa história para entender a soja. Ela merece em si própria, obviamente, muito respeito, mas aí está, dentro deste sucesso da soja, a verdadeira fórmula que nós brasileiros devíamos fazer, devíamos usar para todos os outros assuntos, desde o combate à criminalidade até qualquer coisa que você possa imaginar. E é este a grande contribuição que a soja traz ao Brasil. Ela é a descoberta da fórmula que nos faz ser vitoriosos e, na verdade, infelizmente, ainda há baixa percepção sobre esta metodologia, o que torna a experiência da soja, de certo modo, ainda um pouco solitária. E isso é, de fato, o maior de todos os fatos angustiantes que nascem dessa situação. Ou seja, a soja é um sucesso em si e é um sucesso como modelo. E nós devíamos prestar atenção nisso. Senhoras e senhores, então, Monir fecha tudo. Ele deixa claro que a soja não é importante só pelo que produz, mas pelo modelo de funcionamento que ela revela. Ela mostra que o Brasil funciona quando três coisas caminham juntas. Em primeiro lugar, vontade de agir. Em segundo, conhecimento aplicado. E, em terceiro lugar, um Estado que não atrapalha. E o ponto mais forte vem agora. Isso não vale somente para o agronegócio, vale para qualquer área da vida nacional. Segurança pública, educação, economia, cultura, entre outras áreas. O problema do Brasil não é falta de exemplo, o problema é falta de atenção. A experiência da soja é quase solitária aqui no nosso país. E o Brasil insiste em tratá-la como exceção e não como regra. A gente prefere debate ideológico raso, disputa política pequena, discussão de slogans, em vez de olhar para aquilo que já funciona. E é isso que o Monir está dizendo, algo profundamente incômodo. O Brasil não fracassa por destino, o Brasil fracassa por escolha. Pois a fórmula está aí, ela já foi testada e ela já deu certo. Enquanto a gente não aprender com isso, vamos continuar repetindo os mesmos erros e chamando isso de fatalidade histórica. Não é, minha gente? A soja é um sucesso econômico, mas, mais do que isso, ela é um espelho. E quero deixar uma pergunta final. Por que a gente insiste em não copiar aquilo que já nos fez vencer? Certo, minha gente? Então, antes de encerrar, um recado importante. O áudio original desse vídeo, do José Monir Nasser, ele está muito ruim. Então, o que você está ouvindo agora, eu remasterizei e remixei. Se você quiser conferir o material original, o link está aqui embaixo na descrição.
E se você quiser nos ajudar nessa empreitada de remasterização, remixar os áudios e principalmente manter o legado desses grandes escritores, torne-se membro aqui do canal. Ao fazer isso, você colabora diretamente para que a gente continue esse projeto de restauração e preservação dos grandes escritores e pensadores que ajudaram a formar o Brasil. Obrigado por estar aqui e a gente se vê no próximo vídeo.